Drogas como o crack agem de maneira tão agressiva que o próprio usuário não entende o seu comportamento. Vamos conferir agora aqui o evento que acontece aqui na OAB Santos sobre o usuário de crack e a internação compulsória. Bom, eu estou aqui com o vice-prefeito de Santos, que também é advogado e psicólogo, o doutor Eustácio. Doutor, como é que está a situação do usuário de crack aqui em Santos? Nós estamos agora tomando pé da situação, né? Está sendo feito um mapeamento. Nós percebemos empiricamente que nos últimos anos cresceu muito o número de moradores de rua, cujo vínculo familiar está rompido. E nós sabemos que os informes, né, as pesquisas mostram que os moradores de rua, cerca de 86%, últimos dados da Unifesp, 86%, eles são usuários de drogas. Não só crack, mas a partir do álcool, outras drogas, praticamente em cada 10 moradores de rua, 9 são usuários de drogas. Então nós temos aí toda uma ação em torno disso, né? Estamos buscando desde a transição, mesmo antes do nosso mandato, que se iniciou em janeiro, nós estamos fazendo tratativas com a Missão Belém, com braços religiosos como a Cristolândia. Então nós teremos um acolhimento assim bem humano e persuadindo esse usuário esse morador de rua, a ele receber um tratamento. Nós precisamos cuidar das pessoas, né? Ela numa situação dessa não tem mais a família presente, então ela precisa ter uma atenção e é a obrigação da administração pública prestar esse atendimento. E quais são os trabalhos que a prefeitura já vem realizando? A prefeitura, ela tem uma unidade de tratamento, mas ainda não é 24 horas. Nós entendemos que não dá para tratar dependente químico sem ser 24 horas. Então a Secretaria de Saúde está transformando essa unidade em 24 horas, que é o CAPS AD tipo 3, que é 24 horas. Nós estamos buscando recursos federais, estaduais. Nós estamos agora inscritos no programa CRAC, é possível vencer. Então nós teremos a duplicação do número de vagas de internação, nós teremos mais um consultório na rua, nós teremos outros ambulatórios, enfim, financiamentos que Santos justifica isso aí. A cada 200 mil habitantes cabe, por exemplo, uma unidade CAPS AD, que é CAPS em álcool e outras drogas. Santos conta hoje só com uma, mas já temos uma proposta, já que se prolonga, não foi ainda instalado. Nós estamos nos preparando bastante assim, para o mais breve possível estar instalando essa unidade, por exemplo, da Zona Noroeste, Morros. Então nós temos uma série de atenções, mas nós estamos começando pelo morador em situação de rua, cujo vínculo familiar é rompido. Então nós temos que dar uma atenção, persuadi-lo ao tratamento, tem que cuidar dessas pessoas. E qual que é a sua opinião a respeito da internação compulsória? Você acha que realmente isso é uma chance do usuário de crack estar mudando de vida? Sem dúvida alguma, ele precisa de um tratamento. Agora, não existe um tratamento ideal, né? Nós temos vários tipos de tratamentos. Então, desde que haja um diagnóstico, um laudo médico, se o médico indicar que o melhor tratamento para aquela pessoa que não respondeu a outros tratamentos é de uma internação, então nós temos aí a opinião que deve ser feito. Então deve ser tentado de tudo, né? Então nós estamos melhorando o acolhimento, a persuasão. Então nós tivemos aí os dados de São Paulo, nós tivemos recentemente com 3.600 abordagens, 700 internações. 96% elas foram por persuasão, acabaram sendo voluntárias. Mas aqueles que ainda resistem e têm um laudo médico com uma indicação, nós temos que cuidar também. Então é uma alternativa, deve fazer parte de um plano. Nós temos, por exemplo, em Santos, o Plano Municipal sobre Drogas, e faz parte também o próprio Judiciário, a própria OAB está sensibilizada. Isso é uma questão humanitária, é uma questão de vida ou morte. Então é isso que nós vamos trazer nesta noite aqui, né? Propondo isso, realmente nós incluirmos como um dos tipos de tratamento, né? Como uma última alternativa, mas para justamente conseguir resgatar essa pessoa. Nós temos muitos casos que exemplificam mais na classe média, né? E que passaram por
essa indicação, por esse procedimento e tiveram resultado, resgataram. Então nós acreditamos que também, com morador em situação de rua, como está acontecendo em São Paulo, só que São Paulo são 11 milhões de habitantes, né? Maior que Portugal, um pouco menor que a Holanda. Então realmente é um país. Nós estamos em Santos, com 420 mil habitantes. É difícil estar fazendo uma comparação, né? Isso, é difícil, mas por outro lado, você se estimula que se eles estão conseguindo fazer, nós temos toda a condição de fazer, né? Nós não podemos, de forma alguma, a administração pública, o prefeito Paulo Alexandre, ele orienta dessa forma. A administração pública não pode ser omissa. Eu estou aqui com o advogado criminalista, Dr. Ricardo Ponzetto. Doutor, qual que é a sua opinião a respeito dessa medida da internação compulsória? Deve ser recebida com cautela pela sociedade, porque se boa fosse, não seria compulsória, seria voluntária. Estamos diante de um grave problema que a sociedade enfrenta, mas não vejo com bons olhos, num primeiro momento, essa internação compulsória. Basta ver que a legislação que regulamenta os crimes de tóxico, há algum tempo, desde 2006, despenalizou, ou seja, retirou a pena em relação aos delinquentes que fazem uso de substância entorpecente. Isso porque um estudo longínquo vem acenando de que o tratamento compulsório, a prisão, ao invés de contribuir, de auxiliar na recuperação, ao contrário, vem afastando e isolando cada vez mais o dependente químico da recuperação, do retorno ao convívio da sociedade. Então, hoje pretendo demonstrar aqui as garantias fundamentais, aquelas tidas como medulares do Estado Democrático de Direito, dentre elas a da liberdade, da escolha, de você poder escolher entre submeter um tratamento ou não. E qual que é a sua opinião a respeito dessa medida que o governo do estado implantou, a questão do Bolsa Auxílio de R$ 1.350 por mês para o tratamento dos dependentes? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Vejo como uma iniciativa pública interessante. Resta questionarmos se existem estabelecimentos preparados, adequados para dar esse tratamento. Mas aí vejo como uma alternativa intermediária à internação compulsória, em que aquele voluntariamente, com auxílio do Estado, poderá submeter a tratamento numa clínica. O meu receio em relação a isso é a preparação de pessoal e clínicas adequadas para esse tratamento. Eu estou agora com o promotor da Vara da Infância e Juventude de Santos, Dr. Carmelo. Doutor, qual a sua opinião a respeito da internação da compulsória? Eu acho que é uma medida excepcional, mas é uma medida que não pode ser jogada fora em alguns casos. Tem que ser avaliada com muito cuidado, tem que ser aplicada com mais cuidado ainda, mas é uma medida que pode reverter sim em proveito da pessoa que está dependente de entorpecentes. Então, quais medidas que o senhor acha que poderiam ajudar esses usuários de crack? Fundamentalmente, eu acredito na medida que vincule os profissionais da área de saúde a essas pessoas que estão se encontrando, né, nessa situação de dependência. Vincular no sentido de fazer com que essas pessoas resgatem, né, sua autoestima e procurem um apoio médico, procurem um apoio social, para que a internação fique realmente reservada àqueles casos de maior gravidade em que se faz necessário um afastamento do convívio da pessoa mesmo.